Olá para você que estiver chegando aí. Feliz Dia dos Namorados, seja para os namorados, solteiros, adultos. Esse é o dia que o Senhor fez, então a gente quis gravar quis deixar essa live, né? Vamos deixar gravado, porque é um dia que às vezes é bem difícil para algumas pessoas, né? É um dia bem assim sensível para aqueles que não têm namorado. Às vezes aqueles que estão namorando estão num momento difícil, né? Com o seu namorado, sua namorada. Então, esse é um momento que a gente separou para a gente buscar o Senhor, adorar o Senhor e trazer, né, uma palavra do Senhor para nós. Então, eu quero, você que à medida for entrando ou que for assistir depois, quero convidar você a gente fazer uma oração, né? Tudo que a gente for fazer, a gente deve colocar o Senhor à frente. A gente deve colocar Deus em todas as nossas decisões, em tudo aquilo que a gente quer fazer para nós, né? Então vamos apresentar esse momento para Deus e eu oro para que o Senhor fale no seu coração, como tem falado no meu. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas, as vidas daqueles, ó Deus, que vão assistir, que serão alcançados por esse momento, por essa live, por essa gravação. Eu oro para que o Senhor alcance os corações e chegue onde eu não posso chegar. Que o Teu Espírito visite os corações, aqueles que têm necessidades, aqueles que têm carências, aqueles, ó Deus, que têm situações difíceis, situações pendentes, que precisam de uma direção e não sabem o que fazer. Eu oro, ó Deus, nesse dia por cada pessoa, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro por restauração de relacionamentos, Senhor, Amém, de Pai. Famílias aqui, Senhor. Amém, Senhor. E no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor é aquele que só o Senhor pode mudar a nossa história. Aleluia, E Pai. que através do nome de Jesus, Jesus. essas pessoas sejam transformadas, curadas. E que o seu nome venha quebrar Amém, cadeias. Deus. Amém. Porque é Em por nome esse de nome que Jesus. nós vivemos, Senhor. Amém. Amém. Abre o seu coração para Deus e deixa Ele trabalhar. O nome de Jesus é um nome muito poderoso. É um nome que salva. É um nome que transforma histórias. Amém. Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. E Ele cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz.
sobre sua família. Clame um santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence em dia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence em dia. É só pelo nome de Jesus. É um nome acima de todo nome. Não tem esse nome nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, pelo qual sejamos salvos. É no nome de Jesus que as cadeias são quebradas. É no nome de Jesus que novos destinos são feitos, são estabelecidos. Jesus, ele tem o poder de transformar histórias, ele tem o poder de dar novos destinos, ainda que às vezes pareça que nada esteja dando certo, ainda que pareça, né, que estamos velhos demais ou meio perdidos, algo assim. Meu tempo passou. Né? Às vezes a gente vê as coisas acontecendo na vida de todo mundo e na nossa parece que não está acontecendo nada. É no nome de Jesus que nós rompemos, que nós vencemos essas batalhas. Todas as batalhas, aliás. Então, seja bem-vindo quem estiver chegando, né? Pra gente é uma alegria, pra gente é uma honra, é um privilégio estar aqui falando do nome de Jesus, porque é o nome que tem transformado as nossas vidas. Que transforma as nossas vidas e tem transformado a nossa família, a nossa casa. Eu sou a Jaqueline, para quem não conhece, ou a Jaque. Ele é o Renato, né? Ele é, né, o pastor Renato, né? Nós somos pastores auxiliares na nossa igreja local. E somos pessoas disponíveis para aquilo que Deus quer fazer. Então, se o Senhor chamar a gente, vamos fazer um trabalho assim, nós estamos ali. Vamos fazer um trabalho em outro lugar, nós também estamos. Vamos fazer um trabalho no Instagram, através dessa live, estamos aqui. Então, nosso coração ele é disponível para o Senhor e para abençoar a sua vida. Somos servos de Jesus Cristo, amamos a Deus, amamos vocês. A gente quer compartilhar um pouquinho de experiências, aquilo que a gente tem passado, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, né? O que o Senhor tem ministrado conosco. A gente é autor de livros. Devocional para Jovem Solteiro 1, Devocional para Jovem Solteiro 2. Fala um pouquinho sobre a questão do jovem solteiro, aquela pessoa que está querendo conquistar alguém, ter alguém especial na sua vida, ter alguém do Senhor, como a gente conseguir, como a gente conquistar, dicas que a gente dá, experiências que a gente teve, né, em relação à questão de namoro, casamento. Então o livro fala um pouquinho sobre isso, né, sobre essa questão de namoro, a gente poder estar encontrando uma pessoa de Deus para nossas vidas. Foi a nossa história, né? Basicamente, a história desse livro ela é bem legal, porque foi o que Deus fez na nossa vida, né? Nós queríamos nos casar, né? Eu era solteira, né? Ele também. Então, eu tinha um grande sonho. Eu já tinha tido outros relacionamentos, não deram certo. E foi chegando um tempo assim que eu ouvia muita piadinha, sabe? Você vai ficar pra titia, sabe aquelas coisas? Então, assim, eram coisas que as pessoas falavam e machucavam muito. Eu acho que a mulher, ela
Eu não sei o homem, mas eu acho que a mulher sofre bastante nesse sentido, né? E na época eu tinha um blog e eu fiz como se fosse um propósito, né, de oração, 30 dias no mês dos namorados. Porque pra mim era assim, era mês dos namorados, eu não tava namorando, né? Então, vamos fazer um propósito de oração, depois até casados, né, amor? Eu fiz esse propósito também voltado para pro público que estava solteiro. E daí nasceram os livros, através desses propósitos que a gente fazia naquela ocasião, né? Então, é um convite que inclusive eu deixo pra você, né? Faça propósitos com Deus, sabe? Se você tá numa fase que é solteiro, às vezes acho que hoje as coisas são mais difíceis que na nossa época, assim, porque tem muita distração, mas faça propósitos com Deus, sabe? Separe tempos, períodos, assim, para dedicar a sua vida para Deus, para saber o que Ele quer de você, o que Ele quer para você nem sempre é o mesmo que está acontecendo na vida do outro. E isso o Senhor, Ele vai falar para você, tá bom? Mas os livros, eles estão aqui. Quem quiser pode adquirir, entra no link aqui da minha bio, tem os links lá para adquirir ou entre em contato com a gente e a gente vai ter maior alegria em abençoar vocês dessa forma. É isso aí. É isso aí. Hoje aqui a gente quer falar um pouquinho sobre a questão dia 12, né? Dia dos namorados. Aquele dia que é muito engraçado, assim, porque assim, a galera começa a colocar bastante fotos, né? Gente, assim, é a questão mais de um bate-papo, a gente trocar uma ideia, a gente bater um papo, o que está acontecendo, o que acontece. E assim, se você é solteiro, às vezes assim, é muito interessante, porque aí você começa a ver aquelas fotos lá, todo mundo namorando, todo mundo abraçadinho, tá, assim, ai, todo mundo feliz, é a coisa mais linda do mundo. E é super interessante, assim, porque todo mundo ama no dia 12. Dia 12 de junho. Assim, ganhar presente. Ganha presente, todo mundo é o melhor marido, maior namorada, tudo. Mas chega no outro dia, não quero lavar uma louça, não quero varrer uma casa, não quero ajudar minha esposa, ou meu esposo não quer. Pros casados, né? Pro casado. Pros casados. Sim, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não é isso. O que eu tô querendo dizer assim, que às vezes a gente vê algumas coisas no Instagram, ou no Facebook, ou em qualquer outra rede social, né? Galera, não estranha, né? A gente é meio tiozão, porque tem algumas redes assim que a gente não conhece. Mas assim, a galera começa a postar essas fotos, essas coisas assim, e na realidade, gente, às vezes o cara não tá nem vivendo aquilo que ele transmite nas fotos, sabe? Às vezes a pessoa nem tá vivendo exatamente aquilo, porque foto é foto, né? Foto não fala. E aqui hoje tem muito mais fotos, né? Assim, hoje tem muito mais na fotos. nossa época, gente, faz um tempinho, né, que a gente já tá casado, graças a Deus, né? Mas eu lembro assim que quando as minhas amigas começavam a namorar, ou tipo, no dia 12 era um dia horrível. Nossa, eu detestava o dia 12. Eu detestava ir pro shopping. Gente, às vezes eu colava com as minhas amiguinhas solteiras, a gente ia pro shopping. Nossa, ai que óbvio, aquele monte de casal, aquele monte de coração. Todo feliz, todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Eu falo, meu Deus, essa felicidade me incomoda, né? Mas assim, era o momento deles, mas não era o meu, né? E assim, às vezes a gente entende, às vezes, o sentimento, né? Quando alguém tá se sentindo meio assim, meio deslocado, meio assim, esse mundo, eu não consigo me encaixar, né? Porque acontece isso realmente no dia 12, né? Nesse momento a gente tá aqui conversando, trocando ideia com vocês, mas muitas pessoas estão em jantar à luz de velas, trocando presentes, passeando. E às vezes tem pessoas que quem não está num relacionamento, às vezes tá assistindo uma televisão, tá brincando com seu pet, ou tá estudando, né? Porque a gente tá no meio da semana também. Então, assim, ou realmente tem pessoas assim que às vezes é um ponto tão sensível que às vezes a pessoa ela tá até em depressão, né? A gente acabou de cantar aqui o nome de Jesus, né? Declarando o nome de Jesus sobre toda a alma em depressão, né? Por isso nós cantamos ansiedade, medo, sai agora em nome de Jesus. Porque a depressão, ela é o quê? Ela é excesso do passado. E a ansiedade é excesso de futuro. Então, às vezes, carregamos bagagens de excesso de passado, de coisas que não deram certo, né? E aquilo faz um mal tão grande que a gente não consegue viver o presente, o que Deus está nos dando hoje, e também sofremos por
antecipação. Meu Deus, e o dia de amanhã? Será que eu vou casar? Será que eu não vou casar? Não consegue viver, né, Não Jaque? consegue viver. O hoje, o presente, não consegue enxergar as maravilhas que está acontecendo na sua vida no presente, nesse momento, né? Porque tá tão focado lá na frente, tá tão focado em ter uma namorada, um namorado, um casamento ou não, né? Que não consegue... A verdade, assim, também, é que às vezes o cara tá solteiro, as meninas, os rapazes e tal, a galera tá solteiro, assim, a gente tá falando um pouquinho nesse contexto, a gente acaba achando que a nossa felicidade está quando você casa, né? Quando você firma um relacionamento com uma pessoa. E, meu, as coisas não é bem assim, né? As coisas não são dessa forma. Eu acho que, assim, um relacionamento a dois, ele deve ser um complemento na sua vida, né? Ele deve acrescentar na sua vida. Aquela velha história, né? Não namore ou não case com uma pessoa que não faça e que não busque tanto a Deus quanto você já busca, né? É muito importante isso, que a pessoa consiga levar você, trazer, não sei se é a palavra correta, mas levar você ao conhecimento de Cristo, conhecer mais a Cristo, amar mais a Deus do que você mesmo já ama. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante. Mas assim, o que eu queria até mesmo enfatizar é o quê? É a gente entender que enquanto você está solteiro, enquanto você não tem a pessoa do seu lado, você tem vida, cara. Gente, você vive, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para sonhar, viver, conquistar, acrescentar, crescer. E não viver uma coisa assim, ai, que droga. Minha vida é horrível. Minha vida é horrível porque tá todo mundo namorando, tá todo mundo casando. Tem gente que eu posso dizer para você, às vezes, eu vou falar uma coisa para você, gente. Tem gente que tá casado hoje, né? Há muitos anos que ele quer voltar para trás e falar assim, poxa, queria estar solteiro. Ou se não, eu era feliz e não sabia, eu era né? feliz e não sabia. É verdade. Não é verdade? É por isso que, assim, eu queria compartilhar com vocês. A gente tem algumas passagens, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 1 e 2. E a palavra do Senhor diz assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Antes que o sol e a luz, a lua e as estrelas se escureçam e as nuvens voltem depois da chuva. E aqui o texto ele dá uma boa continuidade, né, do que acontece ao longo dos anos, né? Então, mas eu quero me atentar aqui, a primeira coisa, né, a gente se lembrar antes que. Essa palavra antes que é o que faz o filtro de tudo, gente. Porque a Bíblia ela tá dizendo aqui, ó, antes que venham os dias difíceis, não é se vão vir esses dias, eles vão vir. Isso é uma certeza absoluta. Antes que venham os dias difíceis, olha só, primeiro dias difíceis, depois e cheguem os anos. Entre dias e anos, quanto tempo já passou aqui, né? E aí no final a gente chega àquela bela conclusão: eu não tenho satisfação, eu não tenho alegria neles, né? Às vezes a gente viveu a nossa mocidade do nosso jeito, querendo fazer as coisas sempre do nosso jeito, aquela liberdade, sabe, gente? Sem, assim, um temor, sem buscar, assim, uma direção, né, de Deus pra vida da gente. E aí a gente não ouve ninguém, não ouve os pais, não ouve pessoas, sabe, assim, pessoas obstinadas, tipo, eu quero esse ponto final. Jovens até, né, jovens inclusive, né, e enfim, aí você vai entrando num ciclo de tomada de decisões assim, sem sabedoria, que aí chegam os dias difíceis, depois os anos, e lá na frente você vai olhar pra trás e vai falar assim: puxa vida, eu não curto minha vida hoje, a minha vida podia ser melhor. Não deveria fazer assim. Não deveria ter feito dessa forma. Não deveria ter ido por este caminho. E ó, eu vou dizer mais pra vocês, hein? Tem muita gente que quando chega uma certa idade, ela fala assim: faria muita coisa diferente do que hoje eu fiz.
mas muita gente. E um dos pontos, assim, é muito... Ó, é interessante a gente pegar algumas coisas para parar pra pensar. Tem uma galera que não ouve pai e mãe. Gente, deixa eu pegar um negócio aqui, olha só. Pai e mãe, eles são para abençoar a sua vida. Né? Pai e mãe são as pessoas que liberam você para a sua vida. Guarda isso que eu estou falando para vocês. Não é pastor, não é líder. Ou amigo até, né? E não é amigo. Ou amigo. Às vezes a gente fala assim dos líderes, mas às vezes tem pessoas que têm como referência o meu melhor amigo, minha melhor amiga. É verdade, porque olha só, tem situações onde o cara vai chegar assim, vou começar a namorar com o João. Vou namorar com o Ciclano, Beltrano, Fulano. Beleza, aí você vai começar a namorar com o cara lá, tal, com aquela menina lá, tal, né? E vai perguntar pra quem? Pro seu melhor amigo. Meu, não vai por esse caminho. Não vai pra essa direção. Mas vejam o que eu vou falar. Pai e mãe é que abençoa, mas quem decide é você. Porque as consequências não vêm sobre pai e mãe, vêm sobre você. Porque às vezes acontecem situações muito assim. Gente, é fato. Você começa um relacionamento, você começa a decidir por aquela pessoa, tal. Aí você começa a decidir por aquela pessoa, e aquela pessoa ali, de repente o pai não abençoou, a mãe não abençoou, você vai ter problema no futuro. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas dentro de anos, até depois de casado, você vai ter problemas, vai ter dificuldades. Né? O princípio de um bom relacionamento, o começo de um bom relacionamento é a bênção dos pais. A bênção não é a decisão. Entenda o que eu vou falar, é a bênção. O pai não decide as coisas por você. Entendeu? Porque as consequências vêm sobre você. Mas você vai seguir um contexto. E tem muita gente que paga um preço, vou falar dessa forma, paga um preço, porque a pessoa acaba não ouvindo, ou não ouviu um pai e uma mãe. Né? O pai falou assim, não acho que ele é uma boa pessoa para você, não acho que ela é uma boa pessoa para você. Mas você é apaixonado, você continua insistindo, vai por esse caminho. De repente você casou, passou anos, o que aconteceu? Não deu certo. E sabe, vou entrar não sei se eu posso, vou já entrar num assunto, Jack, que é assim, tem muita gente que nós estamos vivendo um tempo muito difícil hoje a gente é cristão, a gente serve nosso Senhor Jesus Cristo, nós amamos nossa igreja, amamos a Deus, né? E eu vou falar um pouquinho assim, que infelizmente a gente está vivendo um momento muito triste hoje no Brasil, posso falar Acho que assim. geral também, no geral, né? Sei lá. Desvalorizando muito o relacionamento, o casamento. A família, né? A família, principalmente a família. Né? E outra coisa, assim, 50%, está tendo um índice de 50% de separação dentro dos casais, entre casais. Por que está acontecendo isso? Né? Por que é um índice tão grande? Imagina, você tem 100 casais, de 100 casais, 50 chega um certo tempo, eles não aguentam, eles se separam. Né? Isso não é bom, isso não é uma coisa agradável a Deus, porque o Senhor mesmo diz na palavra que Ele não gosta da separação. Ele detesta isso, Ele não quer que a gente entre em um relacionamento, casa, né, e se separa. Deus não está se agradando desse contexto. A gente está num índice muito grande, mas a questão a pergunta que eu faço, por quê? Aí que está a questão. Por quê? O que está acontecendo? O que a gente nós como igreja, nós como servos de Jesus Cristo, que a gente não está sabendo direcionar a próxima geração para manter um relacionamento saudável, um relacionamento fixo, um relacionamento duradouro, um relacionamento, sei lá, de anos e anos e anos. A gente conhece pessoas, hoje está difícil, mas a gente, há um tempo atrás, quando a gente estava para se casar, a gente conhecia gente aí que estava há 50 anos casado, gente. Hoje a gente vai falar com a galera aí mais jovem, tem gente que já comentou com a Jaque assim, tipo, nossa, você está casado há quantos anos? Estou casado há 10 anos. Nossa, como você consegue ficar com uma pessoa tanto tempo? É incrível, E é assustador já a mentalidade da geração mais jovem, né? Nesse sentido. Mas a questão é assim, a própria palavra de Deus, ela fala sobre isso, né? Ela fala que nós erramos porque nós não conhecemos as escrituras e nem o poder de Deus, né? Então, muitas vezes, a gente mesmo, né? A gente mesmo, assim, não toma a nossa responsabilidade de buscar, assim, em Deus, né? O melhor para a vida da gente. A gente quer viver coisas incríveis, maravilhosas, às vezes que tá acontecendo na vida do outro, mas a gente não quer pagar o nosso preço e ser essa pessoa digna, sabe? Ser um referencial. É mais ou menos assim.
Eu lembro quando eu era jovem, assim, bem mais jovem, que eu queria me casar e eu olhava aqueles casamentos legais, assim, sólidos, né? Aqueles homens de Deus, assim, eu falava assim, nossa, que legal, eu queria isso pra minha vida, né? E aí eu não lembro se alguém falou pra mim ou eu li em algum lugar que era mais ou menos assim, você quer ser essa pessoa? Seja essa pessoa, sabe? Você quer um cara Que busca Deus? que busca Deus, que te respeite, seja então essa pessoa. Princípio, né? Sabe? Você quer uma pessoa assim, fiel, você quer uma pessoa amorosa, sabe? Enfim, as características que você procura, né? Então, seja essa pessoa antes, né? Então, assim, a gente também precisa entender o que nós queremos e principalmente, que tempo estamos vivendo. Eu quero ler para vocês ainda Eclesiastes capítulo 3, que fala muito sobre isso, né? Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Eu não vou ler o capítulo inteiro, vocês podem ler depois, mas aqui o texto, ele tá falando sobre o tempo para todas as coisas, sabe? Existe o tempo de você namorar, existe o tempo de se casar, existe o tempo de estudar, existe tempo de desenvolver as amizades, existe tempo para tudo, gente, né? E às vezes a gente mesmo faz uma grande confusão porque a gente quer viver tudo ao mesmo tempo e não dá, sabe? Então é mais ou menos assim. Eu gosto muito da frase da Dev, a Dev Tyrus, que ela já faleceu, uma senhora, que ela fala isso inclusive para mulheres. Você pode fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo, né? Então, qual que é o tempo da sua vida hoje? Você tá num tempo de estudar? Então, estude, sabe? Tá num tempo às vezes, assim, de fazer amigos, faça. Porque, gente, depois que a gente casa, não é que as coisas são difíceis, assim, não é, né? A gente vive um outro nível de relacionamento. As coisas são difíceis não, também. Elas são difíceis, mas aí que tá, é um outro nível de dificuldade, porque para quem é solteiro também passa dificuldade. A gente não pode desmerecer, assim, como se fosse até uma competição. Ah, não, a minha dificuldade maior que a sua. Não, não é, gente. Cada um tem o seu nível no seu tempo, né? Mas o que acontece? Quando nós estamos já casados, a gente entra numa nova esfera de vida que envolve muitas outras coisas. Envolve uma outra pessoa envolvida. As suas decisões você não pode mais tomar sozinho, envolve uma outra pessoa, né? Então, são outras coisas. Então, mais ou menos assim. Hoje, a pergunta que faz assim, você gostaria de se casar? Ah, eu quero me casar. Você é uma pessoa que é disposta a abrir mão, né? Deixar os seus planos, assim, digamos, em segundo plano em favor do outro. Coisas assim, simples. Porque se a resposta já for não, às vezes o casamento nem é pra você. Então, é verdade. Você tá falando isso aí, então, é uma grande verdade. Porque assim, olha só. A galera, por exemplo, quero casar. Tô preparado para casar? É o momento da minha vida? Me estruturei para isso? Todas essas coisas as pessoas devem parar para pensar antes de você tomar a decisão que eu vou para um relacionamento a dois. O que ela falou é mais pura verdade. Entende? Eu conheço gente que a pessoa tinha dificuldade de abrir mão. Casou, se separou duas, três vezes. Você percebe? Tudo por quê? Porque as pessoas às vezes têm um comportamento que não é o momento dela. Ela não entendeu esse princípio ainda na vida dela com relação... Quer ver outra coisa? Às vezes o tratar mal. Entendeu? A pessoa é uma pessoa grosseira, né? A pessoa não sabe lidar com a outra pessoa. Não liga pro sentimento da outra pessoa. Sabe aquela pessoa que chega assim, por exemplo... Insensível, talvez. Talvez chegue nesse nível de ser insensível. E não é por mal. Mas a pessoa ainda não... A gente entende assim. Cada cristão, cada servo de Jesus Cristo, assim, falar assim... Cada pessoa está numa caminhada com Deus. É um ensinamento que ele está vivendo. E às vezes a pessoa não entendeu esse princípio do ser sensível. E essa questão do ser sensível, uma outra pessoa, quer ver um exemplo? Vai lá o casal, tal, um liga pro outro, tal. Aí a pessoa não tem coragem de perguntar assim. Ela não pergunta assim, como está sendo o seu dia? Como que as coisas estão sendo para você hoje? Não. Eu preciso que você faça isso para mim. Dá um bom dia pelo menos, né?
Nem um bom dia a pessoa dá. Então o que eu tô querendo dizer, às vezes a gente se encanta por aparência. É a mesma coisa que eu tava falando no começo. Você vai lá, pega, vê o Instagram, no Instagram, ou outras redes sociais, o que for, vai lá, pega, vê as fotos. Ai, que maravilha. Ah, não, eu quero essa menina. Ah, eu quero namorar aquele rapaz lá, não sei o quê. Porque você acaba idealizando uma pessoa através de uma imagem. Meu, e não tem nada a ver. Conviver com a pessoa, isso vai fazer a grande diferença na hora de você se relacionar com aquela pessoa, sim ou não, né? E o princípio muito que a gente estava falando aqui é bem interessante, porque, veja, qual é o meu tempo? Qual o tempo que você está vivendo? Como você vai saber, como que eu vou saber, Jaque? Como que eu vou saber qual é o tempo que eu tô vivendo na minha vida? Gente, é a palavra de Deus. Você tem que correr para a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai demonstrar o tempo na sua vida, a hora na sua vida. Meu, você não tem comunhão com Deus, você não anda com Deus, você não lê a Bíblia, você não ora. Como você vai saber qual é o momento que Deus está tendo para você na sua vida? Você vai ficar perdido. E aí, olha só quão interessante, porque você não ora, você não lê a Bíblia, você não tem comunhão com Deus, você não busca a Deus, você não sabe o momento de decidir. Às vezes, o que fazer, de repente o cara chega para você, que tá te pedindo em namoro, quer namorar com você, certo? E aí você não sabe, você não se decide, poxa, mas será que eu namoro? Se eu namoro, se dá errado, não sei o que. Você não tem o princípio da palavra de Deus na sua vida para poder tomar uma decisão em Deus para saber se esse rapaz ou não é. Porque, veja, entenda uma coisa, é tudo lindo, bonito, maravilhoso, mas quando você começa a se relacionar, aí entra os princípios da palavra de Deus que você deve executar junto àquela pessoa, para aquela pessoa e ela também para com você. Então, gente, é um princípio. Para que você venha saber o tempo que você está vivendo na sua vida, você precisa buscar a Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, porque depois disso o Senhor vai começar a mostrar, ó, o seu tempo não é esse, o seu tempo é de construção, né? Eu costumo dizer assim, que eu acho que o tempo da pessoa estar solteiro é um tempo na vida dela de construção, de construir algo para o futuro. Com certeza. Aí a gente entra em Provérbios. Provérbios, capítulo 24, 27, olha o que a Bíblia fala, né? Cuida dos teus negócios lá fora, prepara bem a tua lavoura e depois forma tua família. A gente encontra também uma palavra bem assim interessantíssima, gente. Em Gênesis, deixa eu abrir até aqui. Gênesis, capítulo 12. Capítulo 12, isso. Versículo 5, né? Que diz assim, ó. Abrão, né? Ele ainda não tinha mudado o nome. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram, né? Então, você vê que assim, Abrão também, ele teve pelo texto a gente entende que ele se preparou, né? Ele adquiriu bens, ele preparou a lavoura dele para constituir a sua família, né? O que isso quer dizer, gente? Tipo, quando a gente lê a palavra do Senhor lá em Provérbios, que ele fala, olha, cuida lá da sua lavoura e tal, né? Isso é estrutura. É você criar uma estrutura para a família que você quer ter, né? É bem complicado, assim, quando às vezes a gente, principalmente a sociedade hoje, a gente, assim, vai muito pela vida do outro, né? Então, porque o outro tá vivendo aquilo, aí eu posso viver também. A gente se espelha demais, assim, né? Não, eu tenho uma opinião. Não é pecado você se espelhar em alguém. Só que o seu espelho principal tem que ser a palavra de Deus, porque aquela pessoa também pode errar. Aquela pessoa, eu acho que ela assim, ela pode errar e as pessoas são falhas, né? Elas são falhas, assim, tipo mais ou menos assim. Você acompanha o pensamento dela, ela errou em certas coisas, você vai fazer o quê? Errar também. Acaba cometendo o mesmo erro. O mesmo erro, né? E seguindo o mesmo caminho que aquela pessoa acabou acontecendo na vida dela. Assim, a gente tem a gente até conta isso no livro, né? A gente tem uma experiência pessoal, tá, gente? Isso é uma experiência pessoal, tá? Eu não julgo ninguém, porque eu acho que cada um sabe do seu contexto,
cada um sabe da sua realidade, né, da sua criação, né? Mas com a gente é assim, quando foi pra gente se casar, a gente não tinha assim, tipo, vamos dizer assim, uma casa dos pais pra morar, um exemplo, tá? A gente não tinha mesmo, né? Tanto que na época, assim, nós dois estávamos trabalhando, acho que depois você perdeu o emprego, né, amor? Foi arrumar depois, mais perto do casamento, né? Fui arrumar emprego faltando, acho que 3 meses pro casamento. Então, assim, a grande parte do tempo de preparação do casamento, a gente foi vivendo de provisão em provisão, né? Eu tava trabalhando, lógico, mas pra quem já casou ou tá se preparando para se casar sabe os custos que são muito altos, né? Então a gente não tinha assim, então muita coisa era o Senhor mesmo ali trazendo, né? Era usando pessoas, era dando sabedoria para ver lugares e tal. Eu sei, gente, que assim, quando a gente foi conseguir o apartamento que a gente morou, faltando acho que um mês mais ou menos, ainda tinha móveis do outro morador, para vocês terem uma ideia. Uma amiga nossa na época muito querida nos ajudou, tirou os móveis pra gente poder se organizar para entrar na casa. Eu sei que a gente foi entrar na casa faltando uma semana pro casamento, sabe? Não tinha nada, a nossa casa não tinha nada. Acho que tinha o que? Uma geladeira, né? Que a gente comprou a geladeira, né? E aí ficou acho que na casa da minha sogra essa geladeira por um tempo, até a gente ter um lugar para morar. Então, até as casas que a gente ia atrás na época para alugar, quando a gente chegava, tentava negociar já para combinar uma visita, alguma coisa assim, a casa já estava alugada, sabe? Então, gente, a gente fazia umas orações falando assim, Senhor, a gente não quer morar embaixo da ponte, meu Deus, socorro. Porque assim, a gente marcou a data do casamento e a gente estava decidido, a gente não ia mudar a data, a gente não ia cancelar o casamento, a gente não ia fazer nada, a gente ia seguir firme no propósito, né? Então, assim, muito no começo, a gente já enfrentou muita dificuldade nesse sentido, né? Então, assim, a gente não veio de família rica, né? A gente não tinha pais, os nossos pais não tinham condições de nos ajudar dessa forma. Mas a gente tinha um Deus, né? Um Deus grande. Então, o Senhor foi abrindo portas, assim, conseguimos, graças a Deus, a gente até respira fundo, né? Quando a gente lembra da história, gente, vocês não têm noção do que aconteceu com a gente naquela época, né? E aí nós entramos, né, na época no apartamento. E assim, até o dia do casamento, gente, eu lembro que no dia do nosso casamento tinha gente me ligando. Jaque, pra onde que eu posso mandar, sei lá, uma cama, assim, as pessoas, Deus tocando no coração das pessoas pra nos ajudar a comprar as coisas, porque a gente não tinha nada, né? E eu lembro que o que a gente tinha era a geladeira, o sofá, né? É uma televisão. E uma televisão. Que nem tinha hack. Não tinha nem hack, gente. Então, assim, imagina entrar no apartamento só com isso, gente. As nossas roupas estavam numa caixa de papelão gigante da TV, né? Então, assim, era um outro contexto, né? Mas, assim, a gente enfrentou o negócio de cabeça. Meu, vamos. Na época, eu tava com 26 anos, 26 para 27 anos, você com 29, né? Então, assim, a gente também não era um casal tão jovenzinho, assim, né? Então, a gente podia muito bem falar, vamos estruturar, tal, vamos morar com tudo dentro, mas a gente tinha, assim, um objetivo, né? Vamos conseguir isso juntos. Porém, essa época, o que aconteceu para dar um contexto para vocês? Eu tava terminando a minha pós-graduação, né? Então, assim, era uma época já que eu já ouvia muita piadinha, tipo, você vai ficar pra titia, não vai casar, não sei o quê. Mas eu tava estruturando a minha vida daquele jeito, sabe? Gente, eu nem conhecia esse versículo naquela época. Mas a minha mãe, ela pegava muito no meu pé. Ela falava assim, não, você vai estudar, vai estudar, vai estudar. Então, o que eu fiz? Estudei. Então, fui fazer na faculdade, depois fui fazer a pós-graduação. Na época, eu tava trabalhando numa empresa, comecei a me estabilizar. Então, assim, eu olhando hoje pra trás, vou falar assim, uma opinião pessoal. Foi a melhor decisão que eu fiz, sabe? Porque, assim, eu já entrei num relacionamento com uma cabeça mais madura, sabe? Uma cabeça assim do tipo, eu vou casar, eu vou assumir isso daqui. É a minha responsabilidade, eu não vou pôr na conta do outro, sabe? Então,
Gente, é muito importante. Então, quando a Bíblia ela traz, assim, O se preparar. o se preparar, tem um motivo, sabe? Deus nunca quer que você entre numa situação assim, tipo, sem preparo nenhum. O que depender de você, você deve fazer. Agora, é lógico, tem coisas que não depende, nem tudo é da gente. Tem coisas que é o próprio Deus que vai cuidar. Mas isso não quer dizer que a gente tem que se isentar da nossa responsabilidade. A gente precisa, assim, ok, Senhor, então o que cabe a mim? Sabe? E o Espírito Santo vai falar pra você o caminho que você deve fazer. Muitas vezes o Espírito Santo pode usar os seus pais, como foi o meu caso. A minha mãe, na época, não era uma mulher cristã, sabe? Mas ela tinha um bom conselho. Ela falava assim, olha, você vai estudar. Enquanto você morar dentro desse teto, né? Você vai estudar. Na época eu achei ruim? Achei. Na época eu namorava também. Eu já tinha tido outros namoradinhos. E o pavor da minha mãe era que eu me casasse naquela situação, né? Mas eu ouvi a minha mãe, né? E hoje eu sou muito grata a Deus por isso. Colho dessa decisão, né? Mas assim, a questão, gente, acho que a grande sacada assim da vida para ela funcionar, né? Para ela ser próspera, podemos dizer assim. E o próspera não é só dinheiro não que eu tô falando, tá? É realmente assim, ouvir o Senhor, ouvir o Espírito Santo, sabe? Teu coração temente, temer mesmo, gente, sabe? E a gente vive tempos hoje, assim, que as pessoas não, assim, isso é muito mais difícil. Colocar Deus né? no centro, né? Colocar Deus no centro para poder as coisas darem certo, né? Eu acho que também eu acho muito importante as pessoas se prepararem, né? Melhor, né? Isso eu acho que é uma coisa muito, muito importante. Por quê? Porque às vezes acontece assim, a galera acaba, eu vou, sei lá, quero casar, quero me relacionar. Aí de repente, você acaba, sei lá, a pessoa acaba tipo, se relaciona com qualquer pessoa, você acaba, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, e acaba metendo os pés pelas mãos, né? Acho que é isso o ditado, sei lá, né? Mas assim, por quê? Porque acaba não se preparando, né? Infelizmente, nós vivemos um tempo bem complicado, porque por causa dessa falta mesmo de preparo. Eu costumo sempre dizer, comento para a Jaque, né? Por que é o índice, né, que eu comentei, o índice 50%? Porque muitas vezes as pessoas acabam não se preparando para uma vida a dois, para um relacionamento. Veja, a pessoa vai lá, você casou com a pessoa, você não se preparou, não fez uma faculdade, não correu atrás, tal, dessas coisas. Chega um momento, gente, e o incrível que pareça, o índice de separação, o maior índice de separação, os motivos, né, não é por adultério, é por causa de vida financeira. As pessoas têm se separado muitas vezes por causa da vida financeira. E é tudo por quê? Porque acabou não se preparando no começo. Veja, olha como que é interessante. Você pega lá, se você está nos vendo, está nos assistindo, você tem um filho, tem uma filha, né? O nosso conselho, assim, uma dica mesmo, assim, peça para ele estudar, peça para ele correr atrás. Por quê? Veja, um rapaz quer se relacionar com a pessoa, mas de repente o rapaz não consegue correr atrás para fazer uma faculdade, ele não corre atrás para fazer uma faculdade, para ter um bom emprego, para poder dar uma estabilidade para uma menina, né? Para que ela possa ter segurança nele. E o que vai acontecer? Chega num futuro, as coisas se tornam muito mais difíceis. Não que vai dar errado, não é isso que eu quero dizer. Mas as coisas se tornam muito mais difíceis. Por quê? Porque ele não se preparou antes, não faz um curso de inglês. E a pessoa acaba vivendo uma coisa assim, tipo, eu tenho que namorar. E você acaba não estudando, você acaba não correndo atrás daquilo que é bom pra você. Eu vou fazer um comentário do meu irmão. Meu irmão, assim, gente, tava solteiro, foi um dos últimos a casar, assim, mas eu acho impressionante o que Deus tem feito na vida dele. É algo, assim, muito, muito de Deus. Por quê? Você vê assim, hoje, o meu irmão, ele está casado, tem a filha dele, tem o apartamento dele, tem um carro dele, né? O Senhor foi acrescentando, mas ele foi buscando, né? Ele foi se aperfeiçoando. Não chegou o tempo certo, na hora certa apareceu a mulher, no tempo certo, na hora certa vem o filho, no tempo certo o apartamento já tinha a casa, ou seja, só foi colocar todo mundo dentro e bora lá, né? Mas ele se preparou antes, foi um preparar, foi um montar a vida. É isso que a Bíblia está falando, que você tem que se preparar. E aí que está a questão. Acho que muita gente hoje, já que você sabe, amor,
não se prepara para um relacionamento a dois. E vou dizer mais, não é só financeiramente, como a gente estava falando, psicologicamente também. Isso também é muito importante. Como você saber cuidar, tratar de uma outra pessoa, isso é tão importante como qualquer outra coisa. Porque a Bíblia também fala na palavra do Senhor, eu não estou lembrando do versículo, mas tem um versículo que fala na palavra de Deus, que as orações do homem é interrompida pelos maus tratos. Às vezes tem gente que está até no ministério e acaba não tratando bem a sua própria família, a sua própria casa, né? E a pessoa está lá. E isso não é agradável aos olhos do Senhor, isso não é bom. Entendeu? Imagina a sua oração como homem ser interrompida, por quê? Porque você acaba, não se preparou, vive uma vida irritada. Por quê? Porque vem contas, você tem conta para pagar às vezes de aluguel, tem conta para pagar de carro, tem escola de filho. Começa a entrar tudo isso na sua cabeça, tudo isso na sua cabeça, tudo isso na sua cabeça. E aí o que acontece? Tem hora que chega uma hora que ninguém aguenta. Você acaba explodindo. E aí pode vir a questão que nós comentamos, uma separação. Pode vir uma coisa nesse sentido, né? Pode acabar acontecendo uma coisa nesse sentido. Não é o que nós queremos, mas então estou falando para vocês. Por quê? Porque o texto na palavra de Deus diz isso. A gente deve se preparar para um relacionamento a dois, para o que vai vir no futuro, para o que vai acontecer no futuro. Se você não se preparar, gente, é importante isso. Você falou do texto, eu até achei aqui, ó, primeira Pedro 3, capítulo 3, versículo 7, né? Fala assim, ó, da mesma forma. Aqui é uma passagem falando já para os casados, né? Os deveres das esposas, dos maridos. Aí aqui no caso dos maridos, da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, gente, é muito sério isso, né? Então, assim, embora assim a gente esteja trocando uma ideia aqui sobre vida sentimental, entrando já um pouquinho em casamento, né? É aquela coisa assim, é o que eu quero pra minha vida, sabe? Porque vai ter implicação, vai ter algumas implicações quando a gente toma a decisão de arrumar um namorado e depois se casar, né? E a Bíblia, ela dá respaldo pra tudo, né? Então, assim, às vezes a gente quer viver só o bônus, mas vai ter o ônus, né? Terão as dificuldades, sabe? Eu lembro uma vez, há muitos anos, a gente estava numa igreja, não sei se você vai lembrar, não lembro o nome daquele rapazinho, ele tava namorando, gente. Ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele devia ter uns 16, 17 anos, bem novinho mesmo. E eu sei que ele namorava uma menina que morava até aqui no condomínio. E aí, parece que eles tinham terminado, aí eu perguntei, né? Falei, e aí? Vocês estão namorando, né? Ou vocês não vi mais vocês juntos? Aí ele falou assim, não, a gente terminou. Eu não tenho maturidade pra namorar agora. Gente, foi a resposta mais sábia que eu ouvi de um garoto. Era um garoto. Eu pensava assim, gente, imagina se todo mundo tivesse essa mentalidade. Eu acho que só pela resposta que ele me deu, ele já era uma pessoa madura sem saber, né? Mas assim, a gente tem que olhar mesmo pra nossa vida. E se a gente não, né? No caso, se você está numa fase da vida que você esteja solteiro, gente, aproveita. Gente, é assim, às vezes a gente fala que é ruim ser solteiro, né? Na minha época, sozinho. Na minha época era meio que ensinado isso, que era meio ruim ser solteiro, tinha que casar. Mas não é, gente, não é. É assim, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe nessa hora que, assim, pegou no meu pé, tipo, vai estudar, vai fazer as coisas. Porque, gente, olha quanto tem muita coisa boa. Você pode viajar. Antigamente as pessoas não faziam isso, né, os jovens. Não existia Airbnb, não existia nada disso, né? Então, gente, hoje é tantas oportunidades de você fazer amizade, sabe? Viajar por aí, vai fazer um curso. Vai conhecer pessoas, vai ter amizades, vai paquerar. Não é pecado paquerar, por incrível, não, sabe, tem pessoa que não é pecado você paquerar, não, gente, aquilo que eu tava falando, né, vamos falar dessa forma assim,
aprende com os erros dos outros, vamos falar assim. Tá? Tem muita gente aí que eu falo pra você, tá vivendo umas coisas assim que nada a ver. A pessoa, ela começou a namorar, casou, já foi tudo aquela coisa, um flash. Tipo um evento atrás do outro, né? Assim, né? E chegou uma certa idade na vida dela, o que ela quer fazer? Viver a adolescência ou viver a juventude, só que casado. Assim, Deus fez a vida, né? Deus planejou as nossas vidas para vivermos da forma mais plena possível, né? Isso inclui não pular etapas da vida da gente, né? Não deveríamos pular etapas da vida, né? Todos nós, né, gente? A gente devia ter aquela fase assim, a fase criança, a fase pré-adolescente, a fase, né, já ali adolescente, já meio, né, dos teens, a fase da juventude, tudo assim, cada coisa no seu lugar, cada fato no seu tempo, né? Ter o tempo do namoro, ter o tempo do casamento, para não chegar numa idade mais, né, onde nós estamos mais velhos e querer viver, voltar no tempo. E assim, eu não sei se vocês conhecem, eu conheço algumas pessoas que às vezes têm lá a nossa idade, nós estamos na casa dos 40 aqui, ou até mais, e a pessoa quer viver de baladinha, às vezes se vestir como um adolescente. E por que isso acontece? Porque aquela fase da vida dela, ela pulou, sabe? Ela não viveu. Não viveu porque às vezes teve que assumir responsabilidade muito cedo. Existem vários fatores, tá, gente? Mas aí a pessoa não viveu e ele vai viver mais na frente. Então, a sociedade empurrou ele também. A sociedade acontece isso então, também. Então, assim, acaba sendo um gap ali na vida da pessoa, uma coisa que ela precisa resolver, né? Então, assim, Deus nunca planejou que fosse assim, né? Mas vamos partir do princípio que é o seguinte: você não casou, você está solteiro ainda, aprenda essas lições. O tempo de vida. Aprenda o tempo, sabe? Qual é o meu tempo hoje? Né? O meu tempo hoje, sei lá, não tô estudando, tô só trabalhando. Ok. O que eu posso fazer da minha vida hoje? Será que eu posso já pensar em comprar um terreno, um imóvel? De repente fazer um curso de línguas, fazer um intercâmbio, sabe? Gente, existem N formas, sabe? De repente, eu quero começar, sei lá, um clube do livro aqui na minha igreja, no meu bairro, para fazer conexão, para fazer amizade com gente nova, sabe? Então, qual é o seu tempo? E isso só o Espírito Santo pode falar para você. Para nós seria muito fácil vir aqui e trazer para você aqui, ó, tá um tutorial. Esse é o passo a passo para você fazer na sua vida. Eu não posso fazer isso, sabe? Cada pessoa tem o seu contexto. Então, o próprio Deus é quem vai falar isso para você. Mas assim, o que a gente pode dizer para vocês que se você não se casou e está nessa fase, procure em Deus, siga, tenha essa vida direcionada, sabe? Lê a palavra de Deus, esses textos que a gente trouxe aqui, busque, faça um propósito com Deus, sabe? Se você tá namorando ou noivo, né? Da mesma forma, é o tempo de vocês para namorar, para serem noivos. Se eu vou dar uma atenção aqui, eu não posso dar atenção para outras coisas. Eu preciso ter foco, sabe? Então, assim, vou me dedicar a trazer uma estrutura para o meu relacionamento, seja psicológica até, conhecendo mais, o que você gosta, o que eu gosto. Vamos conhecer, vamos sair, vamos falar de planos. Importante. Sabe? O que você tem como sonho na sua vida, sabe? Mas seu sonho é diferente do meu, tá? Mas a gente quer ficar junto. Como a gente pode fazer isso funcionar? Gente, isso faz parte do preparo. Não adianta depois chegar quando entrou no casamento, sabe? E começar a descobrir coisas que não foram conversadas lá atrás. Poderia ter sido conversado. Mas hoje vocês estão aprendendo, sabe? Às vezes não vai chegar alguém e vai falar isso pra vocês, né? Não vai ter alguém, às vezes pode não ter um líder, às vezes vocês não podem não ter algum amigo mais maduro, um pai, uma mãe que às vezes possa te dar uma direção assim, né? Então, conversa, pensa. Olha o que pode acontecer, assim, olha só como é interessante isso que você está falando.
né? A pessoa vai lá, namorou, achou a pessoa tal, até teve a bênção dos pais, namora tal, casou. Depois que casou, né? Aí fica sempre aquele contexto antes de casar, né? Ó, não pode pecar. Ó, toma cuidado. Ó, não sei o que, né? Não que não deve tomar muito cuidado sim, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos, os jovens devem ter o caminho santificado, santificar o seu caminho, né? E é meditando na palavra de Deus que vai haver essa santidade. E o que acontece? Casou, aí teve um relacionamento com a mulher, ou com o homem, no caso. De repente as coisas, você começa, depois disso, você começa o quê? Descobrir quem é realmente a pessoa. Só que aí está o problema. Quando você começa a descobrir quem é a pessoa, você fala assim, poxa, não era isso que eu imaginava, não era isso. Ou não era isso que eu queria. Queria uma outra coisa. Queria uma outra coisa. Ou idealizava uma outra coisa, né? Ou acabava idealizando uma outra coisa. Só que você já casou, aí não dá para separar. Entendeu? Aí começa. Por isso que tem coisas que a gente fala assim, primeiro, olha só, tá solteiro? Aproveita, curte a vida, viva a vida, porque no tempo certo, na hora certa, Deus vai estar trazendo. Seja feliz com o que o Senhor tem dado. Comece a ter alvos, focos, até a hora, o momento que o Senhor venha trazer alguém sobre a sua vida. Ok? Casou, antes de casar, saiba exatamente com quem você está casando. Não case só para fazer sexo. Gente, o que tem de líder... Ó, assim, Deus tem misericórdia. Tem até pastores, homens de Deus, servos de Deus, que casam lá, era só para casar, para fazer sexo, depois que fez o sexo, viu que a coisa não era bem assim, só que continuam casados. Aí depois, e piora, porque às vezes tem situações que tem gente que tem filho para suprir uma necessidade que é num relacionamento. Não foi conversado, né? Não foi conversado, não foi aceitado. E a gente conversou, não sei o que, ele fala assim, ele queria viajar pelo mundo, eu quero construir uma empresa. Gente, não bate, a palavra de Deus fala sobre jugo desigual, é jugo desigual, são pensamentos que estão dentro da igreja, estão dentro do Senhor, estão na casa do Senhor, mas vivem vidas separadas. Tem a mesma fé. Tem a mesma fé e vivem jugo desigual. Jugo desigual não é uma pessoa que está dentro da igreja e a outra que não está, não é isso. Nem sempre. Nem sempre. O jugo desigual vai muito além. Sonhos diferentes, pensamentos diferentes, né? Tudo isso conta num relacionamento a dois, num futuro casamento. Eu sempre penso assim, que às vezes se né, você que está assistindo a gente, se você está vivendo ou vai entrar numa fase assim, às vezes de um noivado, né, e tá em preparação, né, do casamento, eu acho que vale a pena, assim, sentar mesmo, sabe, gente, ter uma conversa franca sobre sonhos e falar sobre isso, sabe, e o casal tomar a decisão, inclusive, então, ainda que seja, né, mas os nossos sonhos são diferentes, mas a gente se ama, a gente, vamos fazer dar certo, porque também, gente, o que acontece? Às vezes os sonhos são diferentes, só que a vontade de fazer dar certo é tão grande que o casal faz dar certo também. Faz dar certo. Sabe? Não é porque eu quero um carro, ele quer uma casa, ou o contrário, assim, já pega e separa. Nem sempre. Vai muito do que o casal quer, sabe? Então, relacionamento, casamento é uma construção. É uma construção. O que não pode, assim, acontecer, às vezes, é a pessoa já no casamento, ela descobrir coisas ou sonhos que antes não foram conversados, porque ninguém falou isso, que era importante conversar. A sinceridade, né? A sinceridade. Sabe? Então, assim... Pensem muito sobre isso. A gente fala de vida sentimental, é uma coisa muito importante, muito séria. A Bíblia fala sobre isso, né? Sobre tudo que você deve guardar. Guarda o coração. Tudo, gente. Se a Bíblia fala tudo, é tudo, né? Sobre tudo, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. É dali que procede toda a decisão, né? Um coração que não é guardado, que vai tomando... Vai tomando na cabeça, assim, sabe? A gente não guarda, vai vivendo, tomando muitas decisões erradas, gente. É mais ou menos assim, é um coração dilacerado. É um coração dilacerado, ele é resto, sabe? Que aí precisa da mão ali do próprio Deus para reconstruir tudo. Só que isso deixa muitas marcas. E não é do dia pra noite. E não é do dia pra noite, sabe? Então, ficam muitas marcas. Aí entra naquilo que eu falei no começo, né? Às vezes a depressão. E às vezes a ansiedade. As coisas que não foram resolvidas de relacionamentos anteriores, até relacionamento atual, inclusive.
né? E Deus, Ele quer que a gente tenha, assim, uma vida plena, uma vida feliz. E uma vida feliz, ela não quer dizer que não vai ter problema nenhum. Mas significa que a gente tem o caminho das pedras, a quem recorrer quando o problema surgir, sabe? Porque assim, gente, mesmo solteiro, namorado, casado, problemas vão surgir de qualquer natureza, seja com a família, com os pais, seja com o marido, enfim, de tudo, né? Então eu creio que o Senhor, Ele tem algo importante, algo maravilhoso para todos nós. Só que assim, é como um tesouro. E o tesouro, ele precisa ser encontrado. O tesouro, ele não tá em qualquer esquina, sabe? Então, eu creio que Deus tem tesouros para nós, só que cabe a nós buscar. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu tô namorando essa pessoa, será que ela é realmente para mim? Gente, eu mesma já terminei namoros antes de casar com o Renato, assim. Eu querendo, sabe, assim, conhecer uma pessoa super legal. Eu querendo namorar o cara, inclusive, e eu percebia que ele também queria namorar comigo, sabe? Tipo, assim, uma pessoa do bem, né? Tinha tudo, assim, pra dar certo, mas, assim, teve um momento que eu fui na Bíblia, Senhor, fala comigo, abri um texto lá, pá! Era não. E falei não, né? Então, assim, Eu também sou do bem. Ele é do bem. Né? Mas também, né, o nosso casamento nesse sentido, sabe? Porque quando a gente se casou, gente, eu tava já numa fase que eu tinha certeza absoluta que eu não ia mais casar. Eu tinha passado por muitas decepções, muitas. Metade das coisas, assim, que nós sabemos hoje, sendo casados, ninguém ensinou pra gente. Ninguém. Eu acho que não só isso, mas que tem coisas que Deus até tem falado conosco. Talvez isso pega um outro dia, uma live, né? Alguma coisa, mas assim, Deus tem revelado algumas coisas para nós. Algo mais profundo, porque o Senhor tem falado hoje muito conosco sobre por que relacionamentos têm sido quebrados. Porque o que está acontecendo, que o seu casamento, né? O porquê que o seu casamento, eu vou falar dessa forma, vou usar esse termo, essa terminologia, não está dando certo, né? E não estou dizendo, todo casamento tem suas dificuldades, todo relacionamento a dois tem suas dificuldades, todos os relacionamentos têm dificuldade, né? Mas eu posso dizer para você assim, é muito bonito as pessoas falarem assim, gente, o meu relacionamento com a minha esposa, nós falhamos, nós erramos, mas a gente luta para dar certo. O problema é quando uma pessoa, assim, eu vou falar uma coisa para vocês que não quero que ninguém se escandalize, mas é quando a pessoa bate no peito e fala assim, não, eu casaria com ela 1000 vezes. Gente, quando tem muito contexto na palavra, assim, a pessoa demonstrando que tipo, é a pessoa mais certa do mundo, uma pessoa que, eu nunca faria isso, cuidado, porque a questão sempre é a sinceridade. Nós somos pecadores e Deus é santo. Nós buscamos a santidade. Deus é santo, né? Somente Ele, a honra a Ele, a glória a Ele, o louvor a Ele, o domínio a Ele, somente a Deus. E nós somos falhos, mas nós lutamos o nosso relacionamento a dois, nós construímos nosso relacionamento a dois, a gente luta para as coisas darem certo, né? E o que acontece é que Deus começa a mostrar algumas coisas, por que os relacionamentos acabam não dando certo. Para vocês terem ideia, às vezes entra até um contexto de idade mental. Gente, a mulher não tem jeito, pode falar o que for, mas a mulher, ela é muito mais, parece que é acelerada, né? Muito mais pra frente, pega as coisas muito mais rápido, é sempre assim. O homem é mais ou menos, né? Eu tenho 2 sobrinhos, e assim, um é o Gustavo e a Júlia. Os dois, assim, nossa, Gustavo tá com 7, 8 anos, né? A Júlia, se eu não me engano, tá com 5 anos, 4, 5 anos, a Júlia. 5 anos, acho que 5 anos. A Júlia tá com 5 anos. O Gustavo tá com essa idade, mas a Júlia parece estar... Nossa, parece que ela tem o dobro já, né? Ela é muito assim. Muito na frente. E às vezes até a questão da idade, isso conta também, né? Às vezes o cara vai lá, começa a se relacionar com uma menina, com um rapaz, que a faixa de idade é a mesma. Vai chegar um momento, gente, não tem jeito. A mulher tem um dom que o Senhor coloca sobre a vida dela, de edificação. Se ela não consegue edificar, ela vai começar a se reclamar. Ela reclamando, ela começa a ficar no seu pé direto. Mas não é porque ela é uma má pessoa, não é isso.
É porque a faixa etária de idade mental dela tá muito, às vezes, o dobro do que você tá vivendo. E é verdade, o homem tem dificuldade de acompanhar raciocínio, né? Coisas assim que a mulher tá falando, o homem não, e não é porque é mal. Não é porque o homem é um mau companheiro. Não é isso. É porque a faixa etária de idade dos dois não está batendo. A mente e mentalidade não está batendo. E o que acontece? O que acontece nesse sentido? Às vezes pode vir uma situação complicada onde que os dois não conseguem se entender. A gente não se entende mais. Ela não me compreende. Já ouvi várias frases assim. Ela não me compreende. Ele não me entende. E não é isso. É porque a faixa etária dos dois não está batendo. Mas onde que a gente vai ver essa faixa etária? Lá no noivado, lá no relacionamento a dois, que é ali que você começa realmente a ver ali essas coisas, para no futuro você não cair em uma, digamos assim, não vou falar emboscada, mas ser sábio para poder essas coisas evitar. Mas entenda uma coisa, eu não estou dizendo que um relacionamento a dois significa assim, então significa que a minha mulher, ou no caso, se eu não casar com uma pessoa mais velha não vai dar certo. Não, não é isso. Não é isso. No caso da menina e o rapaz, né? Não é isso. O que eu estou querendo dizer, na realidade, é o quê? O casamento, ele é uma construção, ele é uma edificação. Só que vai ter detalhes, coisas que vai fazer a situação facilitar quando você estiver dentro de um relacionamento. Com certeza. Veja, a palavra de Deus em Gênesis capítulo 17, no versículo 17, fala ali no contexto ali, Abraão e Sara, né? Quando Sara vai receber, Deus fala assim, eu tenho um filho para você, né? Ali eles estão falando na idade, mas Abraão com 6 anos, ou 100 anos, e Sara com 90. Ali o texto está falando, ou seja, existia um tempo, né? Um tempo entre os dois. Mas só que o que acontece? A mente dos dois, batiam. Era a mesma mente, assim, para conseguir os objetivos. Porque, gente, aquilo que eu estava falando, você pode estar dentro de um relacionamento, você pode estar dentro da igreja, mas você pode estar vivendo um relacionamento, um jugo desigual. Por quê? Porque às vezes, né, a mente dos dois não é que um é mal, o outro não é nada disso, é que simplesmente a mente dela tá ali, e a mente do cara tá não tá acompanhando, não tá acompanhando, né? Então são coisas que a gente tem que observar, são coisas que a gente tem que analisar, são coisas que a gente precisa observar para poder estar em relação a um relacionamento com a outra pessoa. A idade, isso é muito importante também. É isso, gente. Eu acho que a gente precisa saber o que a gente quer para a vida da gente, né? E assim, entre todas as coisas, todos os planos que a gente possa ter para nós, a gente não pode abrir mão de buscar a Deus, gente. Não dá. Principal. Não dá, sabe? Eu acho que, principalmente hoje. Hoje é assim onde as pessoas estão se afastando muito da fé. É um índice muito grande de gente sofrendo com doenças mentais, né? Com ansiedade, com a depressão, né? Várias síndromes, sabe? Se a gente vive nesse mundo do jeito que está, com as tragédias que a gente está cansando de ouvir todo santo dia, se a gente não separa a gente um tempo para falar com Deus, o negócio não vai virar. Não vai virar, porque assim, é essa busca de Deus realmente que vai dar solidez para sua tomada de decisão, vai dar solidez no relacionamento, porque até aqueles dias que às vezes a gente não vai compreender o nosso namorado, o nosso noivo, o marido, sabe? Se você não estiver ali na presença de Deus, a decisão mais fácil que vai ser, tipo, vai lá, cada um pro seu lado. Segue o seu caminho, eu sigo o meu. Segue o seu caminho, eu sigo o meu. Mas aí a gente não tá exercendo amor, a gente não tá exercendo paciência, né? Quando a gente vai lá para a palavra de Deus no livro de Coríntios sobre o que é o amor, gente, a gente precisa ver se a gente realmente ama, sabe? É muito fácil hoje no dia 12 eu pegar e falar assim, eu te amo. Vamos tirar foto, vamos fazer uma selfie. Vamos fazer uma foto, vamos, amor, te amo tanto. Mas, gente, a gente amar quando a gente tem tudo, ou quando tá tudo bem, não é amor. É baba, é fácil. Sabe? Então, assim, é muito difícil quando a gente pega e vai por um caminho assim, né?
Hoje, acho que foi hoje mesmo. Eu vi um vídeo no YouTube um vídeo curtinho, acho que de 50 segundos. Eu quero ver até a entrevista inteira. Da Viola Davis, a atriz, né? Amo a Viola, gente. Adoro os filmes com ela. Eu adoro filmes, tá, gente? E ela conta, né, sobre o que é casamento, na visão dela, né? E aí ela fala lá, né, que assim, que o casamento ele não começa quando você diz sim. Ele começa na rotina, né? Ele começa quando você vê a pessoa deitada do seu lado e aquela pessoa, né, tirou você do sério, você fala assim, gente, eu não acredito que eu casei com esse ser humano. Eu acho que eu não vou conseguir ficar com ele. Aí dá uma hora, você olha, ai, mas eu amo, eu não consigo viver ele sem, né? E aí ela conta, né, sobre isso, que ela fala assim, nós somos preparados para como se fosse para um casamento do agora, para o dizer sim. A gente não é preparado para viver o casamento da rotina, né? Gente, eu achei isso super sábio. E eu falei, gente, não é nem a Bíblia. E se fosse a Bíblia falando, quanto mais profundidade e sabedoria a gente não ia encontrar? Sabe? Se ela sendo uma mulher, uma atriz super reconhecida, com um casamento super sólido, traz um conselho como esse, você imagina a própria Bíblia, que é a boca de Deus, né? A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, sabe? Então, quantas dores a gente evitaria em nós se a gente recorresse a esse livro todos os dias? Se voltasse a ele. Gente, agora até aqui entre nós, abrindo aqui, tem momentos que eu sou uma pessoa insuportável. É sério. Às vezes o Renato, ele encontra dificuldade de lidar comigo, porque eu sei, e eu tenho consciência, falo, meu Deus, hoje eu tô muito insuportável. E eu sei, sabe? Como às vezes ele tem dias que eu mesmo falo, meu Deus, eu tô igual a Viola Davis, eu não sei como eu casei com esse ser humano, esse ser humaninho, que eu amo. Mas aí, gente, uma coisa assim que eu tenho aprendido, quando a gente passa por coisas assim, vai orar. Ontem mesmo, né, amor, a gente teve uma situação dessa. A gente começou a conversar umas coisas aqui, aí tipo, sabe, tipo, aí vai virar uma briga aqui, não vai dar ruim, vai dar ruim. E eu tava indo trabalhar, né? Aí, tipo, ele pegou e foi pro quarto. Gente, ele voltou transformado. Vocês não estão entendendo. Aí ele sentou aqui do meu lado. A gente começou a conversar, a gente começou até a dar risada, né? Isso tudo em uma hora. E uma hora. Uma hora depois. Não, aí eu olhei assim e falei assim, meu Deus, o que uma oração não faz? O que a leitura da Bíblia não faz? Então, gente, a nossa vida, ela seria assim, sério, muito melhor se a gente seguisse esse caminho. É porque, às vezes, ali no momento, quando tá tudo muito acalorado, gente, a última coisa que a gente vai pensar é ler a Bíblia, né? A gente quer pensar ler um manual, tipo, como me separar da pessoa. Porque é isso que o coisa ruim vai fazer. Não, mas vai a dica, né? Acho que isso é legal. Vai a dica da gente pegar assim, tá passando por uma treta, tá passando por dificuldade, então o negócio tá pegando, meu, dá um tempo, não fala nada. Respira. Vai pro quarto, pega a Bíblia, entendeu? Pega a Bíblia e aí você ora, lê a Bíblia lá, pega um versículo de Salmos lá, tal, pá, e depois você volta. Entendeu? Se não deu tempo ainda, volta de novo para a Bíblia lá, volta pro quarto, ora, para poder dar a paz igual aí, né? Porque quando entra o Espírito de Deus no relacionamento a dois, quando ele está no meio, o Espírito Santo está no meio, as coisas ficam mais fáceis, né? A gente começa a compreender mais, tanto um lado como o outro. Porque, veja, aquilo que a gente fala, do jogo desigual, né? No caso, todo mundo tem um motivo por que é assim. Veja, são duas pessoas diferentes que estão se unindo para formar uma família. São pensamentos diferentes, são formas de criações diferentes. Aí que está a questão, né? Eu vou abrir mão digamos, das coisas que eu aprendi por amor a outra pessoa e a outra pessoa vai abrir mão por mim? É o princípio de um relacionamento a dois. Entendeu? Se isso não acontece, cara... É onde a gente falou no começo, né? Primeiro, pra que você vai namorar e vai casar? Você quer alguém assim pra quê? Você quer alguém pra pôr no Instagram? Pra fazer fotos? Pra você pagar... Pra mostrar pra todo mundo que eu também tô namorando. Você quer alguém pra você viajar e pagar o quarto mais barato, o quarto duplo? Gente, é a pergunta, né? Pra que eu quero uma pessoa, né? Agora, isso só você pode responder. Agora... Pra fazer sexo também? Também, né? Ou, enfim...
A gente tem que se fazer essa pergunta. Ah, eu não quero ficar sozinho. Ok, e eu nem vou dizer que as respostas são certas ou são erradas. Não são, porque cada um é que faz a sua própria avaliação. Dão consequências, né? Mas carregado a essa decisão virá uma consequência, seja boa, seja ruim, né? Então, assim, o Senhor, ele quer nos poupar de muitas coisas, sabe? Tem uma palavra do Senhor Jesus em Mateus, eu não vou lembrar agora, quando ele fala até sobre... aqueles que não se casam. Me fugiu o nome agora, gente. Nazireu? Não é Nazireu. Esqueci. Que ele Eunuco, isso. Quando Jesus fala sobre os eunucos, né? E ali ele pega e fala, né? Ele fala assim, olha, quem puder, tipo assim, quem puder, aceite essa palavra, porque não é uma palavra para qualquer um, né? É quando os fariseus questionam sobre a carta de divórcio, parará. E aí ele fala, né, sobre a questão dos eunucos, que alguns alguns foram chamados para viver assim. Então, às vezes a gente também pega e fala pra pessoa, não, você tem que casar, né? Às vezes aquela pessoa nem é chamada por Deus pra viver aquilo. Tem muita gente solteira, gente, que ela, assim, às vezes ela não sabe nem às vezes que é um chamado, né? Não sei nem se é também, mas assim, muitas pessoas solteiras que vivem muito bem. Eu conheço mesmo, eu tenho algumas amigas assim, gente, que as meninas estão mais de 40 anos, assim, elas não pensam em se casar, mas assim, não descartam a possibilidade, sabe? Mas assim, eu vou viver, eu vou trabalhar, pega junto umas amigas, vai fazer camping, junta outras amigas, vai pra Nova York. Olha as minhas amigas, gente. Gente, eu queria ter tido essas amigas lá atrás. Eu não tinha amigas que iam pra Nova York quando eu era solteira. Então assim, tipo, vamos viver, sabe? Vamos fazer curso. Vamos, sei lá, conhecer gente nova, sabe? Gente, é uma delícia a gente conhecer pessoas, sabe? Então, assim, tem pessoas que não vão passar pelo casamento, sabe? E tudo bem. O que não pode é nós, assim, pegar e colocar um jugo na vida daquela pessoa, tipo, não, você tem que casar. Olha assim, você que está nos assistindo, né? Se você tem filho, porque essa live vai ficar 24 horas, de repente alguém vai pegar e vai assistir, você tem filho, um filho adolescente, um filho jovem, algo do tipo. Não coloca uma pressão dele para namorar, porque às vezes Deus não está chamando ele para essa vida de casado. Deus, e realmente acontece. Não coloque um jugo sobre a vida dele, um peso sobre a vida dele. Ele tem que casar, ele precisa casar. As coisas às vezes não é assim. Ou até assim, né? Desculpa até te cortar. Às vezes Deus não está chamando naquela fase da vida, também. Ou talvez a pessoa não vá mesmo. Porque, gente, é aquela coisa assim, meu filho tem que casar. Sabe que aquela pessoa tem condição psicológica de casar? Quem pode avaliar isso? Às vezes pra você a pessoa não, ela tem que casar, ela tem condição. Mas, gente, às vezes a pessoa não tem. Você não sabe o que tá dentro dela. Sim. Às vezes ela tem traumas, ela tem dores, que se ela entrar no relacionamento, ela vai detonar o outro. Que não tinha nenhuma dor. Sabe? Então, assim, a gente vai entrar num relacionamento. Primeiro, esteja bem, sabe? Eu penso assim, tenta se curar em Deus. Sabe uma coisa? Pra não entrar no relacionamento e não adoecer outra pessoa. Pegar já o que ela falou sobre relacionamento. Esses dias eu preguei na célula, né, na casa, eu acabei pregando sobre isso. Antes de você ter um relacionamento com uma outra pessoa, tenha um relacionamento com Deus. Conheça o seu Deus. Tenha relacionamento com Deus. E depois aí você vai ver ter um relacionamento com uma outra pessoa. Mas primeiro tenha um relacionamento com Deus. Muito legal o comentário que a Rosane colocou aqui. É verdade, viu, Rosane? Isso aí eu já vi várias situações também, né? Ela tá falando ali hoje, uma moça que está separada diz que a única coisa que ela sente falta é ter uma pessoa somente para ajudar dentro de casa ou para dirigir, acredita? Gente, para pôr uma pessoa dentro de casa, põe uma diarista, né? Se a gente falando assim, né? Para dirigir, ela podia tirar carta, né? Mas aí que tá a questão, às vezes é a carência, né? Às vezes ela não quer uma pessoa assim para dividir a vida, ela quer uma pessoa para resolver problemas, sabe? E aí que tá, né? Nesse exemplo, né? Uma pessoa que passou por uma separação, ela já sabe como é um casamento. E às vezes a gente não sabe como foi a experiência dela, que pode ter sido tão traumática que do tipo, eu não preciso de uma outra pessoa pra
Por exemplo... Para ter um trauma novamente. Para ter um trauma novamente. O que eu preciso é só resolver um problema, que é alguém para me ajudar nos serviços de casa, alguém para dirigir para mim. Sabe? Tipo, a gente podia falar, então pega o Uber. Não, ela não quer Uber, ela quer um motorista particular. Então, tipo assim, quando a gente pega uma situação dessa, eu nem vou falar se a amiga dela tá errada. Gente, a amiga dela pode avaliar o nível de trauma que ela passou na separação. Nessa situação, é só o Espírito Santo de Deus. Sabe? Para ele entrar naquele coração ferido, sabe? Tirar o trauma. Ou às vezes, assim, o Senhor mostrar até um caminho. Procura um psicólogo. Procura uma pessoa. Por quê? Porque essa mulher, ela entrando num novo casamento, num novo relacionamento, quem vai sofrer vai ser o marido. Vai ser o outro marido. Sabe? Então, gente, ó como... Meu, é muito amplo. É muito amplo. Você vê, a gente começa falando da vida... de solteiro e vai, até casado, até separação. Então, assim, a vida sentimental, gente, ela é uma coisa muito preciosa. A gente talvez não tenha muita noção do que seja isso, mas diante de Deus, ela é. A Jaque sempre comenta uma coisa assim, ela sempre fala uma coisa, né? Que é o quê? A decisão mais importante que nós tomamos na vida é Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ponto. Essa é a decisão mais importante. Segunda decisão é com quem que você vai se relacionar, com quem você vai casar. Porque pela palavra de Deus você deve viver entre, né? Eu falo entre aspas, porque existem situações que, em caso de algumas situações de relacionamento, que as pessoas acabam se separando, né? Então são coisas, mas assim, o que acontece isso é muito interessante, gente. É muito interessante a gente meditar nisso, pensar nisso, né? A gente não pode falar o que aconteceu com a pessoa, porque só ela sabe a dor que ela passou ali na situação, né? O porquê que está acontecendo para não querer me relacionar mais com uma outra pessoa. São dores que acontecem, né? É isso aí. Bem, gente, foi um momento bem gostoso, né, Jaque? Foi bem legal. Nossa, fazia tempo que a gente não fazia uma boa live, né? Mas assim, gente, a gente vai encerrar por aqui. Eu acho que o que foi preciso falar, a gente falou, né? Sou muito grata a Deus, assim, por esse tempo. E grata a Deus pela vida de vocês, né? Grata a Deus por tudo que a gente passa, sabe? Porque, gente, muita coisa às vezes a gente vive na nossa vida que a gente não entende... assim, o porquê, e a gente vai entender lá na frente para ajudar até outras pessoas, né? O que eu posso falar, assim, para vocês, né? Para quem está solteiro. Procure ter uma vida direcionada por Deus, sabe? Procure um caminho. Procure a presença de Deus, sabe? Na sua vida, sabe? Eu costumo dizer assim... o Senhor, Ele tem resposta para tudo, sabe? Ele tem resposta para as nossas dores. Mas a gente precisa buscar, né? Eu quero aproveitar a live também e compartilhar uma coisa muito legal com vocês. O Renato, ele tá lançando um livro muito legal. Logo, logo vocês vão saber pelas redes sociais. Ele tá lançando um livro sobre experiências com Deus, sabe? Então eu acho que é importante, gente, a gente procurar ter experiências com Deus, sabe? Principalmente, acho que se você hoje está solteiro, é um momento muito especial que você pode buscar em Deus e ter experiências com Ele, sabe? De provisão, até de encontrar uma pessoa, sabe? Então, assim, quando sair o livro, a gente vai divulgar, mas o livro dele tá lindo, sabe? O Renato passou por coisas muito, assim, muito especiais, muito difíceis, né? Muito especiais, que o Senhor, né, deu essa bagagem para ele hoje, né? E hoje nós estaremos lançando esse livro, se Deus quiser, agora... Até o final do ano. Até o final do ano. A gente vai estar avisando vocês, né? Quero aproveitar também, estou lançando hoje, agora aqui pela live, o e-book do intercâmbio, né? Para quem não sabe, eu fiz um intercâmbio já depois de casado. Queria ter feito solteira, não consegui. Por isso que eu tô falando, vamos viajar, né? O Senhor preparou um intercâmbio depois que eu me casei. E nesse e-book eu conto tudo como foi viajar, gente, pela primeira vez sozinha para Nova Zelândia. Deixei o Renato aqui, foi embora, né?
e fiquei lá 30 dias. Então, assim, hoje... Houve uma concordância. Isso não, é houve uma concordância, né? Então, estou lançando hoje o link para adquirir o e-book tá aqui no link da bio, vocês podem entrar lá depois e ver, tá? Pra mim vai ser uma alegria, quem for viajar ou já foi viajar, já fez intercâmbio, me chama, porque eu adoro conversar sobre essas coisas, é muito legal, né? E agora também, segundo semestre, eu vou estar lançando um livro técnico, que é um livro de secretariado em pool, trabalho em equipe, o senhor me deu essa oportunidade, então eu vou estar lançando agora no dia 16 de agosto, se eu não me engano, no Shopping JK, mas até lá vou avisando vocês, se não mudar o lugar, não mudar o horário. Então, assim, eu tô dividindo isso com vocês e eu quero que vocês também produzam essas coisas. Eu quero que vocês vivam coisas incríveis enquanto vocês estão solteiros. Porque tem muita coisa que a gente pode fazer quando a gente tá solteiro. E a gente não precisa viver aquela mente, tô bitolada, quero casar. É maravilhoso, gente. A gente tá casado e a gente vai fazer depois de amanhã 16 anos. Estamos conseguindo, gente. Mas assim, é maravilhoso o casamento, mas é maravilhoso também o ser solteiro, sabe? Então, assim, aproveitem as fases, sabe? A gente vai estar super aberto e disponível para conversar se vocês quiserem, né? E pra gente vai ser uma alegria. Deixa eu ler o que a Rô colocou aqui. É verdade, né? Ela falou assim, ultimamente pouco está... Deixa eu ver aqui. Pouco está na procura de relacionamento dentro da igreja, até sai casamento que não dura muito tempo. Não tô falando? Mas que vocês falaram pra verdade mesmo. Rô, é bem isso, sabe? Então, tipo, o negócio, gente, é estar casado primeiro com Jesus, né? A Bíblia fala lá em Isaías, né? O Deus Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Nós precisamos estar aliançados antes de tudo e antes de todos com o Senhor, para depois a gente se relacionar com as pessoas. Aí dá tudo certo. Dificuldade todo mundo vai passar, problemas todos vão passar. A questão é, você tem um Deus com você para aguentar a peteca quando o negócio estiver complicado? É aí que tá a questão, né? A gente tem que ter Deus ali para segurar, porque dificuldades todos nós passamos e fazer a coisa dar certo. Vamos orar, a gente vai terminar essa live da mesma forma que a gente começou. A gente vai apresentar as nossas vidas diante de Deus, apresenta a sua aí também, onde você tá. E vamos deixar o Senhor conduzir, dirigir as nossas vidas, que a gente tem uma vida direcionada por Deus, né? Na nossa vida sentimental, onde Ele venha nos ajudar a guardar o nosso coração de todas as decisões que a gente queira tomar. E já que eu acho também assim legal, você que tá assistindo a gente, tá vendo essa live, você não entrou agora, tá vendo com o passar do tempo, coloca aí nos comentários, né, se sair algum comentário, se você quer algum outro assunto, a gente pode estar falando sobre o assunto e também tá falando mais sobre esse assunto, né, porque é um assunto muito amplo. É um assunto bem grande e às vezes o tempo que a gente tem aqui na live acaba não sendo suficiente para estar falando, né? A gente ficou um bom tempo aqui falando algumas coisas sobre relacionamento e a gente pode estar falando mais em um outro dia. Amém. Ó, e parabéns aí pra Rosane, ó, esse ano ela completou 19 anos. Parabéns. Que legal, que legal. Olha, Rosane, parabéns, que Deus continue abençoando muito você, seu casamento, a sua família, e que você possa trazer Jesus todos os dias para dentro da sua casa. A gente tenta fazer isso aqui todos os dias, né, porque sem Jesus o negócio não vira, né, mas que Deus abençoe muito você, tá bom? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Eu orei no começo. E como a gente ama só carne, ele vai orar agora. Você faz a oração por nós, meu amor? Faço. Vamos então, tá orar. Pai amado, Pai querido, nós, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Quero agradecer por este momento, Deus, ó Pai, que nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, te louvando, te exaltando, te engrandecendo. Pai, abençoe, Deus, ó Pai, as pessoas que têm nos assistido neste momento, não só, mas outras pessoas também, Pai. Que em nome do teu Filho amado, essa live possa chegar à vida das pessoas, possa trazer edificação, cura, restauração, renovação, Deus, ó Pai.
para a glória do teu nome. Que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja engrandecido, que o seu nome seja adorado, Deus. Abençoe as pessoas, Deus, o Pai. Abre os corações, Deus, o Pai. Se tem alguém doente em relacionamentos, tem alguém doente em alguma coisa, Deus, o Pai, em alguma área, Deus, o Pai, ajuda os jovens solteiros, ajuda os jovens no modo geral, Senhor, Deus, o Pai amado, em nome de Jesus, porque o Senhor é o autor, consumador de todas as coisas, o autor da vida, Pai amado. Sim. É o Senhor que abençoa, Deus, o Pai, é o Senhor que faz. Não somos nós, mas é o Senhor que faz, Deus, o Pai. É o Senhor que constrói, é o Senhor que cura, Deus, o Pai. É o Senhor que abate, mas é o Senhor que liga também a ferida. É o Senhor que traz cura, Deus. Por isso nós colocamos que o Senhor esteja trazendo cura, Deus, o Pai, a relacionamento, a pessoas feridas, Deus, Pai, em relação a relacionamento, a dores que acontecem, Deus, o Pai, que passaram por dores, Deus, o Pai amado, que só o Senhor sabe a pessoa, Deus, o Pai, que o Senhor esteja curando, Deus, o Pai amado, e trazendo um novo avivamento, trazendo um renovo, em nome de Jesus, Deus, o Pai, porque o Senhor, Deus, o Pai amado, é o bálsamo de Gileade, Deus, o Pai, é o Senhor que vem e traz cura, alívio para a alma, para algo novo, Deus, o Pai, porque, Pai, há muitas pessoas que são boas, Deus, o Pai, muitas pessoas que amam o Senhor, que adoram o Senhor, que querem relacionamentos com o Senhor e querem também construir uma família, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor esteja abençoando, Deus, o Pai, as pessoas, Deus, em nome de Jesus, cuidando das pessoas, guardando as pessoas, guardando seus casamentos, guardando seus filhos, guardando os seus, Pai, guardando aqueles que são seus, Deus, para o louvor da sua glória. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Traga paz aos lares, traga paz em nome de Jesus, Deus, o Pai amado, traga refrigério, traga amor, Deus, o Pai, em nome de Jesus, Pai, que haja lembrança dos bons momentos, Deus, o Pai, não venha, Deus, os maus momentos, mas que haja lembrança dos bons momentos, para a glória do teu nome, Pai. Nós clamamos a Ti, nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando, cuidando, e a pessoa que está sozinha, que quer um parceiro, Deus, o Pai, que eles possam encontrar um homem ou uma mulher de Deus, ó Deus, Pai, para o louvor da Tua glória, mas que possamos colocar em primeiro lugar o Senhor, o Teu reino, a Sua justiça, e o resto vai ser acrescentado em nossas vidas, ó Deus, para o louvor da Tua glória, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigada, Deus, por esse tempo. Amém? Amém? Vamos encerrar? Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Você que está em casa, adore o Senhor junto comigo. Nós vamos adorar sobre Clamo Jesus. A gente está cantando bastante na igreja esse louvor. Está sendo uma bênção, gente, muito legal. E assim, que o Senhor venha falar conosco, né? Em nome de Jesus, o nome dele é poderoso, o nome é acima de todo nome. É o nome pelo qual nós somos salvos, gente. E eu agradeço muito, muito ao Senhor por esse tempo. Obrigada, Deus. O Senhor é bom e Ele se alegra em ser bom. Jesus, eu quero declarar seu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura. Teu nome é cura. É poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vence em dia. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas,
vem sem dia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence em dia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, Dissipa as trevas, vence em dia. Senhor, obrigado, Deus, mais uma vez. Nós somos gratos, Senhor, pelo seu amor. Pai, eu te agradeço por todos aqueles que assistiram, os que vão assistir, aqueles que foram tocados. E eu peço ao Senhor que o Senhor alcance, ó Deus, onde a minha voz não chega, onde os meus braços não chegam, mas que o Senhor alcance, porque poderoso é o seu nome. O teu nome é poderoso para desfazer, Pai, todo o mal e trazer cura em cada coração. Em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe vocês, que o Senhor venha preparar um novo tempo, quem sabe um outro dia a gente faz uma nova live pra gente se edificar. Foi um tempo maravilhoso passar com vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Deus abençoe, galera. Até a próxima, pessoal.